Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Performance Máxima. Eu sou o Matheus Bueno. Que bom que você está aqui. Mais um episódio desse podcast que ajuda o dono de pequena e média empresa a acabar com o caos nas suas vendas e a fazer vendas de maneira independente, veloz e na quantidade que ele precisa. E também ajuda o líder comercial a melhorar ali a sua gestão para fazer com que o seu time alcance a performance máxima. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ativa o sininho, porque toda semana está saindo conteúdo e você vai ser avisado quando sair os conteúdos aqui, conteúdos que estão sendo muito bem vistos e elogiados pela galera que está com a gente. E se você ainda não segue a Performance no Instagram, segue a gente. O Instagram está aparecendo aqui para você seguir também, está ali na descrição do vídeo. E hoje eu estou muito feliz. Se você já é um ouvinte do nosso podcast, se você já acompanha esse podcast, você notou que nós estamos num estúdio diferente do que a gente grava normalmente. Não estamos no estúdio da Performance Máxima Enterprise Communications, né? Mas estamos aqui no estúdio do nosso parceiro, porque hoje eu vou conversar com um cara que é super especial, um executivo que eu admiro pessoalmente, que alcança resultados e que vai poder trazer insights super legais para você. Nosso querido Rogério Valentim. Seja muito bem-vindo, Rogério. E aí, Matheus. Obrigado. Que legal. Você tira o caos da equipe comercial. Da equipe comercial. Muito bem. Eu modelei uma empresa, não sei se você conhece. Né? Eu gosto desse estilo. Modelei uma empresa chamada EAG, e para você que não conhece, o Rogério que está aqui com a gente é CEO do EAG, empresa autogerenciável, esse programa que ajuda, né, o dono da pequena e média empresa a tirar a sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável. Muito bem, trabalhando os pilares, né? Trabalhando os pilares. Inclusive, quando eu tenho no pilar de departamento comercial, o parceiro é a Performance Máxima. Que legal, que legal. Obrigado por estar aqui. Obrigado porque a gente está aqui no estúdio do EAG gravando esse episódio. Vai ser muito legal para nossa audiência. É um prazer. Cara, se tem uma coisa que me dá prazer, me dá... Eu não pode falar palavrão aqui, não? Pode. A gente tem, Se né? escapar, eu vou tentar não falar. Eu não gosto de falar palavrão porque a gente... assim como o nosso podcast, a gente fala para um público adulto, mas pode ser que o adulto ouvindo, no momento que está ouvindo, está andando no carro, tem a família, tem criança... Colocou no YouTube, na TV. Exatamente. Tal, não é legal a gente ficar falando palavrão, não é elegante, né? Pode escapar porque no mundo corporativo nada substitui um bom palavrão, né? Mas enfim. É o que me dá muito prazer mesmo, é fazer podcast. Aqui a gente se diverte, a gente aprende, né? Você me chamou aqui para dar insight, no fim eu vou garantir para você que eu vou sair com vários insights daqui e vou aplicar. Muito bom. Rogério, você é CEO do EAG, né? Hoje à frente dessa empresa, mas você também tem outra empresa, né? Que você é líder lá, que eu falei, eu vou te apresentar como CEO da Luma, mas você falou, tô transicionando lá, né? Tem outra empresa então também, né? Tem algumas empresas no grupo, né? Mas as empresas, as maiores são a Luma, o EAG, a gente tem a Tex, a gente tem a Luma MG, são empresas que se complementam. Né? Então, eu estou à frente ainda, né? Eu tenho ainda essa cadeira de CEO na Luma, mas eu estou transicionando da Luma. E a minha cadeira de fato, CEO, onde eu tenho focado a minha energia é no EAG. Então, hoje eu estou CEO do EAG. Legal. O EAG muita gente conhece por causa do Instagram e porque vocês estão muito bem posicionados, né, na questão do marketing. Mas a Luma, hoje, ela é a maior empresa em número de funcionários? Do grupo? Sim. Hoje a Luma tem em torno de 150 funcionários, né, na soma lá dos quadros. Dos quadros. E o EAG tem em torno de 46 funcionários. Então, legal. É uma diferença grande, né? A Luma foi a primeira empresa, foi o laboratório, né? Hoje de manhã eu estava pensando no negócio, se eu fosse descrever a Luma, né? O que a Luma é, o que ela faz, o que ela representa. Fora, tirando a parte do serviço que ela presta, a Luma foi um laboratório, né? Lá é o lugar, cara, que eu tive a oportunidade de estudar um monte de coisa diferente e aplicar. Teve um momento de vida que a gente tava fazendo lá pós-graduação e tal. E, cara, eu cheguei a fazer negócio com todos os professores, cara. Cada um numa habilidade que tinha, a gente precisando experimentar coisa diferente. A gente trazia o professor como consultor e tal. E a gente fez, até pouco tempo atrás, a gente trouxe um professor que eu tive da pós-graduação para dar uma aula de marketing muito legal aqui no EAG. E eu tive o prazer de usar a Luma não só como
fonte de sustento da família, mas formação da minha carreira e como laboratório, cara, como a gente aprendeu, como a gente testou as coisas que a gente estava estudando na Luma. Não só eu, né, mas o Marcelo, e a gente tem essa liberdade com os gestores. Os gestores estão lá e se formaram e fazem pós-graduação. A gente faz questão de trazer as coisas que eles estão aprendendo, testar na vida real e tal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Demais, Porque quando você... Uma das coisas que acontece é que hoje a educação, mesmo a educação voltada para o corporativo, né? Educação da área de negócios, ela é relativamente distante da prática, né? Eu acho. Eu tenho certeza, eu defendo isso, né? Que infelizmente não é uma característica positiva da educação brasileira, mas você vai fazer um MBA, alguns professores são pesquisadores, etc. Então acabam que trazem, né, o conteúdo mais distante. É trabalho de quem está lá como aluno traduzir isso para o aspecto prático. Então, quando você me fala, poxa, eu trouxe isso lá para dentro da empresa, isso é muito legal, porque daí você faz o laboratório lá na Luma, hoje organizaram isso e entregam para o comandante no EAG, né? É isso aí. EAG. Eu gosto de chamar de banco da academia, né? Quando você fala o banco da academia, eu estou falando do MBA, da universidade e tal. Com todo respeito, tenho um baita amor. Eu acho a profissão de professor a coisa mais linda que tem. Mas o que você falou é verdade, né? Em sua grande maioria, professores são pesquisadores, são estudiosos da teoria, e nem todos, ou nem a sua maioria, estão lá no dia a dia, na prática e tal, quando a gente fala em termos de business, né? De negócio. E aí o que a gente fez muito sempre, né? Eu nunca fui sem objetivo, né? Pro banco da academia. Depois de um certo tempo, que a gente estava estudando, se formando, fazendo outras formações e tal. O objetivo sempre era, eu vou para lá porque eu vou trazer alguma coisa de lá, de alguém que está falando na teoria, talvez não tenha a prática, e eu vou aplicar, vou adaptar. Tem adaptação, tem um jeito. E assim, a teoria funciona sim, mas você tem que adaptar. Sim. Né? Aplicar, né? Eu falo nos podcasts, né? As pessoas falam muito de contratação. Contratação é polêmica, né, Matheus? Eu acho que para você também. A gente fala de contratação é polêmica. E a gente estava discutindo contratação poucos minutos antes de começar o podcast. Para mim, é uma das coisas mais sérias que a gente faz na empresa. Eu tenho o maior respeito por esse processo. Né? Eu já gravei aqui falando em outras frentes aí, eu dizendo, quando a gente está contratando pessoa, cultura, comportamento, né? E eu acho que os focos têm sido, né? Vamos contratar uma habilidade, né? A habilidade é uma coisa que a gente treina. E aí, na hora de contratar, eu acho que a gente tem que ter muito respeito por esse processo e trazer para dentro do negócio algo que vai complementar o que a gente está fazendo. E isso vale para tudo, né? Isso vale para tudo. E uma coisa interessante quando a gente fala de contratação, né? É muito melhor você contratar alguém que tenha alinhamento com o teu valor, com aquilo que você pensa, que esteja a fim de fazer funcionar, do que alguém que tenha 100% das habilidades que você precisa, mas que talvez não tenha fit com esses 3 pontos ali, né? Valor, cultura e motivação, né? É isso aí. Isso é bem É isso aí, mas eu falei disso porque a gente ia amarrar alguma coisa com o contratar. A gente começou falando, né? Porque Então... a gente estava falando da Luma, do laboratório da Luma, da academia, e daí a gente veio para cá. Isso. Aí a gente fala, por que adaptar e contratar é a mesma coisa? Então, assim, ó, a gente vai na academia e aprende um negócio, você tem que adaptar. É igual trazer um vendedor pronto. Não importa o quanto ele tenha de experiência, você vai ter que adaptar um vendedor pronto para o teu negócio. Sim. Então, da mesma forma que você contrata o treinamento da universidade, do MBA, e você tem que adaptar para usar no teu negócio, você vai trazer o profissional e ele também vai se adaptar. Então, tem um processo de adaptação. Era isso que eu queria amarrar aqui para contar a história, né? O processo é o mesmo. É o mesmo. Você tem uma adaptação. Eu acho que esse é um dos grandes trabalhos do líder da empresa. Né? Aí nós estamos falando do dono, do cara que é diretor de uma cadeira comercial, e ele tem essas liberdades. É fazer essas adaptações que vão fazer com que a empresa dele funcione. Né? É trazer essas adaptações. Lá na Performance a gente conecta várias técnicas. Né? Eu digo que a gente não tem vaidade metodológica.
Né? A gente não se apega a uma metodologia que a gente domina e etc. Mas a gente vai atrás daquilo que funciona para o cliente. A gente se alinha nesse ponto, né, Matheus? Eu tava falando até para você antes de começar. Matheus, a gente fala tanto de spin série. Sabe que eu não decorei o termo? Por quê, cara? Porque a gente também faz um mix aqui. E aí, mais importante, isso é o meu ponto de vista, tá, gente? É uma humilde opinião, né? Eu acredito muito em treinamento. Aliás, eu só acredito em treinamento. Até por isso a gente tá uma empresa de treinamento. Mas o nome não é tão importante quanto treinar de fato e usar as técnicas de fato. E aí você perguntou para mim, Rogério, qual que é a técnica certa? Não tem. Não existe. Do mesmo jeito que não tem a errada. E por acreditar nisso também, a gente usa uma mistura. E aí, por ter a mistura, eu acabo não decorando, né? As fases bonitinhas e tal, até porque no meio desse caminho aqui a gente faz uma mistura. Eu não sou apegado a metodologias, apesar de acreditar 100.000% nas metodologias, eu acho que a gente está livre para usar. Né? Do mesmo jeito que a gente mistura o arroz com o feijão, eu acho que a gente pode misturar as metodologias e usar o melhor de cada uma, para cada momento, para cada situação. Né? Perfeito. E o que eu acho interessante, e aqui é uma chave que muitas empresas já nos procuraram lá na Performance, e talvez até tenham procurado o EAG nesse sentido também. Muita gente chega para a gente e fala, eu tentei implementar o Sprint Selling e não deu certo. Eu tentei implementar o Batna e não deu certo. Eu tentei implementar Inside Sales e não deu certo lá na empresa. Aí a minha pergunta é sempre, por que você escolheu? Né? E geralmente vem, não, porque eu li que dava certo, não sei aonde, eu li que deu certo, não sei aonde. Só que todas essas metodologias, a gente tem que lembrar que a maioria delas foi pensada para o mercado americano, ou para o mercado europeu, ou para o mercado asiático. Né? E a gente esquece que a gente é latino, a gente é brazuca. Né? Então, você tem não apenas uma tradução, né, necessária, mas uma adaptação cultural necessária para que a venda aconteça. Posso dar uma dica, Matheus? Agora. Você ensina isso, e eu vi, mas mesmo aprendendo isso com você, eu já pensava nisso. A gente tem que pôr o cliente no centro de tudo. A metodologia vai ser um detalhe. Perfeito. Se o cliente estiver no centro de tudo, escolher a metodologia vai ser um detalhe. Simples. É sempre sobre o cliente. A gente fala isso aqui o tempo todo. Você tem uma frase um pouco diferente dessa, mas eu acho que esse é o caminho. Se a gente falar sobre o cliente e entender o cliente, ele estiver no centro do processo, metodologia, sei lá, deve ter por quilo, não tem não? Não, tem um monte. E que vão se adaptar aos mercados, etc. Né? Então, é isso mesmo. É isso mesmo. O cliente é o princípio de tudo. É por ele que eu começo. Né? É entendendo o meu cliente, entendendo o que ele precisa, como que eu consigo atender isso. Aí a forma com que eu vou vender vai ficar muito mais simples. A forma com que eu vou atrair o meu cliente vai ficar muito mais simples. Eu tenho certeza disso. Certeza absoluta. A gente tem feito muitos testes. Né? Inclusive de adaptação a cliente, né? Porque a gente fica na metodologia, veja só, a gente está aqui testando, treinando e a gente aprende um montão, né, Matheus? Estou falando bobagem. O laboratório é a coisa mais verdadeira que eu posso dizer para vocês, é que a Luma foi o laboratório. Por que laboratório? Porque no laboratório a gente faz teste, a gente aprende e tal, e a gente erra, e eu me dou o direito de errar e com o erro aprender. Né? E tem uma das coisas que a gente está fazendo aqui é testar a variação de metodologia por tipo de cliente, certo? Porque Perfeito. Cada cliente tem um jeito. Se a gente está falando de cliente é o centro de tudo. Se cliente é pessoas e pessoas se conectam com pessoas Perfeito. São diferentes. Você estava tirando sarro de mim, que eu rio com a cara, né? Você também. Não é rir com a cara. É porque, inclusive, saiu já um episódio do podcast que a gente fala de temperamentos e é uma das características do nosso temperamento que temos em comum, que é rir com a cara. Eu chamava isso de intenso, né? Como que é o nome do que eu sou? Sanguíneo? Sanguíneo. Então eu sou sanguíneo. Eu rio com a cara mesmo, assim, né? A expressão corporal. Eu acho que nós devemos ter uma descendência semelhante, né? Descendência italiana. A gente é gesticulador, né? A gente ri com a cara mesmo. O sangue é quente. E então pessoas se conectam com pessoas. E aí, Perfeito. O que a gente tem feito, né? Vamos entender com quem a gente está falando para a gente entrar no nível da conversa no mesmo tom. Você vai falar com um cara que fala alto e gesticula e tal, aí você fica assim, falando baixinho e tal. A chance é de que a pessoa não vai se conectar com você. Aí, ou você fala gesticulando e tal, o cara fala, ele vai se sentir amedrontado. Então, essa capacidade de adaptação, né, estão falando de
AI, inteligência artificial e tal. Se tem uma coisa que eu não acredito que a inteligência artificial vai substituir, é esse processo adaptativo, assim. As AIs vão evoluir muito mesmo ainda. Vão ajudar a automatizar muita coisa, Mas sem dúvida. esse calor da troca, essa capacidade de adaptação, essa capacidade de falar mais baixo, mais alto, gesticular mais ou menos e tal, acho que isso é o que põe o cliente no centro de tudo. E é isso que a gente tem testado muito aqui, inclusive em parceria, né, Matheus? A gente tem trabalhado muito isso no nosso time comercial e tenho certeza que eu acho que você está trabalhando isso no que você tem feito. Em todos os nossos clientes, é uma das coisas que a gente sempre fala. Nosso processo de onboarding dos projetos, ele é relativamente curto. O segundo passo do laboratório de vendas, cara, a gente esgota as possibilidades de quem é o teu cliente, qual é o teu mercado, qual é o tamanho dele, onde está teu cliente, qual é o perfil dele, como que ele compra. Porque a gente só consegue construir uma metodologia e ajudar o cliente a construir uma metodologia que funcione a partir disso. A partir disso, de quem é esse cliente e como é que eu faço para entender ele, como é que eu faço para estar perto dele, como é que eu faço para ver o meu cliente como, de fato, o centro do meu processo de vendas. Porque eu já tive clientes que construíram um processo de vendas antes da gente entrar lá, baseado nos indicadores internos e nos procedimentos internos. Então, eu conto esse case sempre. A gente teve um cliente que, para você comprar com ele, era um cliente de eletromóveis. Para você comprar com ele, você tinha que fazer 9 assinaturas em contratos diferentes. Que loucura, né? Entendeu? Por quê? Porque daí você tinha o processo de vendas dele, aí não entrando em detalhes aqui, mas o processo de vendas dele estava baseado nos procedimentos internos e muito juridiquês, assim, muito voltado para não, vamos nos proteger juridicamente aqui. Não que ele fazia nada errado, mas é porque ele não queria ter problemas. E aí gerava um atrito absurdo. Porque, pô, eu quero comprar uma batedeira. Um para assinar 9 papéis. 9 papéis você tinha que assinar. Posso te confessar uma coisa? Pode. A gente fez um site uma vez, na Luma, com o objetivo de facilitar a vida de quem queria fazer uma transação que, na época, não tinha no site, na web. A gente, para quem não sabe, a Luma é despachante, certo? A Luma é despachante. Perfeito. A Luma é despachante. Faz esse meio de campo entre cliente e Detran. Cliente e Detran, exatamente. Legal. E aí a gente criou um site. Cara, depois que você vê, não tem como desver, né? E quando você olha assim e fala, caramba, por que não fui eu que vi isso? Enfim. Depois de um tempo surgiu um concorrente. Para fechar negócio no nosso site, cara, o cara passava por 17 pontos de contato. 17. Ele fazia 17 cliques diferentes até ele conseguir, de fato, ponto de contato. A gente estava se protegendo. E aí veio um concorrente que era um. Um ponto de contato? Um clique. Entendi. 3 palavras e um clique. Aí eu olhei para aquilo e falei, cara, como que é isso? É a mesma história que você conta, né? Então a gente tem que pôr o cliente no centro. Então a gente colocou o nosso processo na tela. Na verdade, a gente tinha que entender, pô, é exatamente isso que o cliente não quer passar. E é por isso que ele está contratando alguém para ajudá-lo. Mas ajudar o cara colocando 17 pontos de contato ou 9 assinaturas, você não está ajudando o cara, né? Você está colocando ele para fazer mais burocracia e que talvez não surta efeito algum, né? Perfeito. Não vai ajudar, né, a vender mais ou, de fato, te proteger, né, por conta de alguma coisa. A gente fala, né? No comercial a gente tem que diminuir a frição, né? Diminuir frição, o atrito. Fricção, atrito. Como é que é o nome certo? É frição? Eu sempre usei atrito porque eu tinha essa dúvida, mas eu acho que é fricção. Vamos usar atrito, então? Vamos combinar, gente? Atrito. Então tem que diminuir o atrito, tem que ser leve, né? O cara tem que ficar à vontade para fazer negócio, dentro do jeitão dele. Perfeito. Muito bem. Cara, e como é que funciona hoje a venda lá na Luma? Como é que vocês vendem? Porque cara, na Luma você não é aquele despachante de abrir a porta e o cliente ir lá e fazer uma transferência contigo, Não. A gente tem o foco numa coisa, né? A gente tem o varejo, né? Aí depois do varejo tem um intermediário aí que chama empresarial, será? Né? E depois tem Na prestação de serviço, talvez. Aí depois tem o corporate.
Corporate é o quê? Atender empresas que a gente hoje pode facilmente chamar de gigantes, né? Então a gente tem Tem um volume de documentação muito grande. Então a gente tem foco nas seguradoras, nos bancos, nas locadoras de veículos e empresas que tenham grandes frotas, né? Grandes frotas é mais de 1.000 carros nas frotas. Então a gente tem foco nesse tipo de cliente, né? Aí eu sempre divido com a galera aqui o que a gente faz, né? Então, o primeiro ponto, cara, vender geladeira é fácil. Vender geladeira para quem já tem geladeira que funciona é um pouquinho mais difícil. O que a gente faz, o serviço que a gente vende, eu sempre vou vender para alguém que já está consumindo de alguém. Então, tem não um processo aí. ninguém que não Eu não chego num cliente que não está... Meu, o cara tem uma frota de 1.000 carros. Você acha que ele já não está cuidando disso? Sim. Né? Sim. De alguma maneira... Com nível de serviço ou não, isso já está sendo resolvido. Ele está sendo resolvido, ele não está parado. Eu não chego lá num banco que vai ser fundado e aí, a partir da fundação, eu estou trabalhando, até porque se ele não tem a frota, ele não é alvo. É um pouco complexo aqui. O lance não é explicar o detalhe do detalhe aqui, mas dividir com a galera essa dificuldade. Mas né? Existem muitos mercados que são assim. Telecom, por exemplo. Todo mundo tem celular no bolso. É um jogo de trocar de operador. É um jogo de troca. Você está me falando, não existe um frotista que não tenha uma gestão dos documentos da sua frota, mas não existe uma pessoa, ou até existe, mas... Agora me pergunta quem é o meu concorrente. Quem é seu concorrente? O próprio dono. A própria empresa, né? O que eu tenho disputado hoje? Eu não tenho disputado com outras empresas que fazem o que eu faço. Eu tenho disputado se a empresa vai pôr isso para fora, internalizar ou ela vai fazer comigo. Quem vende TI passa muito por isso. É a mesma coisa. Né? Pô, o cara vai ter... Eu vou terceirizar o desenvolvimento ou eu vou internalizar isso? Tem gente que passa por isso, até pela área comercial mesmo. Né? Vou pôr para vender fora. Vou para vender fora ou vou fazer internamente. Então, existem alguns mercados que têm essa característica. É isso aí. Legal. O mercado é omnichannel, né? Quando a gente fala de vendas, não sei se você vai abordar isso aqui, mas tem se falado muito disso. Está no hype essa conversa, né? Sim. Bom, enfim, aí voltando. Então, a gente faz isso, né? Então, eu tenho um departamento comercial extremamente enxuto, né? Composto de 3 pessoas. É uma venda 1000% consultiva, paciente. Cliente pipeline longo, demora para você longo, abrir na minha conta, opinião, etc. super longo e complexo. Porque é um processo extremamente técnico e para eu mostrar quais são as vantagens, quais são os diferenciais do produto, eu preciso de tempo. Por isso a gente usa... Eu vou falar só o nome da metodologia, não sei se você vai querer explicar aqui, Matheus, que é a tua praia, explicar os detalhes aqui. Sim. Mas lá a gente usa a metodologia SPIN, né? Eu fico tentado a dar uma aula, mas daí daria um podcast só para isso. Podia fazer um podcast só para falar de SPIN. É bem interessante, mas da mesma forma que eu não me apego, eu não queria que as pessoas peguem. Não, então eu vou fazer SPIN que dá certo. Você vai vender chiclete fazendo SPIN série e não vai funcionar. Não. Por que é SPIN? Porque tem uma metodologia de 4 passos. Situação, problema, implicação, necessidade. É isso aí. E no meio disso a gente põe mais uns temperinhos que a gente andou estudando de outros teóricos e a gente testa na prática e tem funcionado. E a gente faz o nosso processo, né? Então a gente põe uma galera num funil de vendas e vai trabalhando o processo para levar diferencial para isso. Então tem venda que levam 2 anos para acontecer. São vendas de valores altíssimos, né? São contratos altíssimos. Altíssimos no ponto de vista de... Você fala de ticket médio, né? Prestação de serviço contínua. E como que a gente mede o valor dessa venda? É valor da venda por ano. Legal. Então, você fala assim, qual que é o teu ticket médio de venda? Meu ticket médio é 20 mil. Isso já é um alto ticket, né? Dependendo do mercado. Isso aí. Quando a gente está falando de atender um cliente desse porte que eu estou falando, a gente fala, quantos milhões de faturamento por ano? Então, 2 milhões por ano, 3 milhões por ano. Então, você não faz um cheque de 2 milhões por ano comprando só na emoção ali e tal. Tem todo um processo, uma análise, uma demonstração de diferenciais, né?
cliente no centro de tudo, né? Por que você fazendo comigo, eu vou tirar você do problema X? Bom, metodologia é contigo, mas é isso que a gente faz. Então, é um processo... Que dentro do Spin Selling está no bloquinho demonstração de capacidade. Exatamente. Né? Depois que eu entendi a sua necessidade, eu vou lá e demonstro a minha capacidade de te tirar desse problema, de acelerar tal processo, de te fazer chegar mais perto daquilo que você deseja, etc. Perfeito. E, inclusive, na hora que a gente está buscando entender qual que é a necessidade, a gente descobre que tem uma necessidade que não tem. Aí a gente faz um processo, que eu não sei quem que é o dono da teoria, mas sabe aquela imposição de consciência? Quem fala disso? Mas a gente, a gente faz isso, a gente impõe consciência. A gente começa... não é o impor no sentido, eu vou te obrigar a você, mas você fica trazendo insights para a pessoa ter consciência de que ela tem um problema. Ela não viu ainda, mas ela tem um problema. Perfeito. Quando você percebe que deu consciência para ela, ela entendeu, eu tenho esse problema, eu tenho que resolver, sou eu que resolvo. Eu te resolvo dessa forma. Aí você ganhou aquele autoridade. É um gatilho mental, né? Você ganha autoridade. Então, esse é a gente faz essa misturinha. Vejam, a gente tem que se adaptar, né? Não é uma metodologia só, mas também... não deixa de usar uma metodologia, você precisa ter treinamentos massivos para o teu time comercial. A gente treina, isso é treinável, é aplicável e tem que adaptar para funcionar. Então, a gente tem uma metodologia e a gente usa essa metodologia o tempo todo. Então, é esse tipo de venda que a gente faz lá. Então, a gente tem o hábito de fazer vendas longas. Mas você faz uma venda a cada 2 anos? Não. Sim. A gente tem um funil grande, né? A gente está há 5, 10, 20 anos, 25 anos tem Aluma. 25 anos. Mas Caraca. tem um... Entendi. Eu vou falar que tem... o Diego tá comigo há 18 anos. Dieguinho, um beijo para você, se você estiver vendo a gente aqui. 18 anos e faz tipo 10 anos que o Diego tá na área comercial, puramente, desenvolvendo e melhorando funis. A gente usa... inclusive no Spin, eu não sei se no Spin ele faz a técnica da pré-venda, mas você vê, tem mais uma mistura aí, a gente faz pré-venda. Sim. A gente faz pré-venda. Dá para colocar, né, o Spin de venda mesmo, daí você mistura Spin com receita previsível. Com receita previsível, perfeito. Já Era esse nome que não vinha na cabeça. O Receita Entendi. Previsível, excelente livro, inclusive, né? Muito bom. Muito bom. Aí no final provavelmente você tem alguma coisa de Customer Success, Perfeito. que aí vai fazer com que o cliente Outra áreazinha. recompre, compre Até de porque novo, a gente vende etc. recorrência, né, Matheus? Perfeito. Então tem que garantir assinatura, relacionamento e etc. Perfeito. E esse customer também é adaptado, porque a gente precisa ter conhecimento técnico, porque o que a gente vende é técnico, e ao mesmo tempo o cara tem que ser bom de relacionamento. Então, o bom de relacionamento é um comportamento que a gente contrata, a habilidade técnica a gente treina. Muito bom. Então, é assim que a gente faz lá. Cara, então a Luma tem relativamente poucos negócios fechados Poucos no negócios ano. fechados no ano, São muita negócios recorrência. com muita recorrência, volumes grandes, Volumes né, de negociação. E o EAG? O EAG... Falando da área comercial do EAG. Eu não vou falar que é o inverso, eu vou falar que é diferente, né? E no EAG a gente usa a tração em primeiro lugar, então a gente usa do marketing digital para atrair. A gente está fazendo um negócio que eu não sei se a gente vai revelar, mas a gente vai criar um outro canal. Nós não vamos revelar isso agora. Mas calma, que a gente grava um podcast só disso. Pretendemos ser omnichannel. Perfeito. Como que chama omnichannel em português, Matheus? Omnichannel. Omnichannel. A gente pegou essa... Porque seria... Nós somos multicanais unidos. Entendeu? É difícil de traduzir, mas omnichannel é usar diversos canais diferentes. Funil em se Y, conectar. para ficar bem simples. Funil em Y. Eu tenho uma entrada inbound, que é o cliente levantando a mão e falando, olha, eu gostei desse conteúdo, eu gostei desse anúncio que eu vi, eu achei legal esse blog, eu vi vocês no Google que eu procurei. E aí ele levanta a mão e fala, me fala mais sobre isso. E tem o cliente que você vai atrás dele. Que eu vou atrás dele. Entendeu? Que por algum motivo eu tenho os dados dele, ou ele faz parte da minha carteira e etc. E eu vou atrás dele. Esse funil em Y, inbound e outbound, geram as duas entradas. Vai rolar isso. O lead. É isso aí. É isso aí. Né? Eu tenho um amigo que fez eu tenho um amigo engenheiro, e aí ele conta a história da linha de produção push e da linha de produção empurre. Tá no português, né? Puxa e empurra. Você pode fazer a linha empurrada ou a linha puxada. Puxada é o quê? É pela necessidade. E aí tem as técnicas, né? Milk Room System,
tem um outro nome e tal, Aham. que é, produz conforme a necessidade. Então, conforme a demanda de cliente, a indústria vem e puxa a linha de produção. Aham. Ou você produz um montão para ter custo e tal, são estratégias diferentes. Então, a gente tem, assim como no marketing, inbound e outbound, né? Uhum. Então, a gente usa o modelo de marketing digital e faz inbound marketing. Para atrair o cliente. Que no fim, cara, eu acho que dá na mesma, Matheus. Do Pensa quê? comigo, porque é você que faz o cliente levantar a mão no final da linha, né? Você põe consciência, Sim, você leva sim. conteúdo para o cliente com... São estratégias diferentes. São estratégias Mas diferentes. o fim das contas, tanto do inbound quanto do outbound, é a qualificação do cliente e a Exatamente. apresentação da oferta. Mas o que eu costumo dizer de paralelo é o seguinte: o outbound, eu sou o Rambo, Isso aí. entendeu? Eu pego uma metralhadora e saio E vai pra cima. e vou pra cima. No inbound, eu sou um sniper, entendeu? Então eu construo o prédio onde o sniper fica é o market. Entendeu? É isso aí. Aí eu Ele fica ali subo lá, certinho ele e fica vai ali no certinho certo. e vai no certo. Pau. E vai no certo. Entendeu? As duas têm ônus e bônus. E tem esforço colocado, tem né? Às vezes as esforço pessoas colocado nas falam, duas. eu vou fazer marketing digital porque o esforço é menor. Eu não apostaria que o esforço é menor. Eu apostaria que o Não esforço é mesmo. O diferente. esforço é diferente. Né? E antigamente o que eu tô falando é menos de um ano atrás. O lead ficava relativamente mais barato no digital. Ah, acabou isso. Agora, Acabou, né? As né? empresas já se tocaram, a Meta. E aí, todo mundo tá o fazendo. Google e etc. Então, Demanda. né? É a lei do esforço e demanda, né? Da Oferta e demanda. Oferta e demanda. Oferta e demanda. Então, você tem mais oferta, né? Então, fica mais barato, Uhum. menos oferta, sobe a demanda e tal. É controle natural de mercado. Perfeito. Enfim, então aqui no Então, EAG, hoje o nosso foco está no inbound. Uhum. A gente faz inbound marketing, traciona com o cliente através de geração de conteúdo e tal, Uhum. filtra o cliente. E aí, no momento que ele está totalmente consciente do que ele precisa, aí a gente faz uma oferta para ele através do nosso departamento comercial. Então, ele... Né, Que daí é um na inside parte sales. prática, é inside. A Uhum. venda dentro de casa, se a gente fosse traduzir, né? A gente tem um time de vendedores e pré-vendedores e... Não sei como que fala social selling em português. Venda na rede social, mas seria social selling. Uhum. Social selling. A tradução de venda de rede social não funciona muito bem Não, ao pé não, da letra, mas a gente usa esse... Uhum. O time é composto assim. Legal. Então, como é que funciona? Atraímos o cliente através do marketing digital, das redes sociais, do que a gente tem disponível no marketing digital, todos os canais de contato. Aí o cliente levanta a mão, olha, eu quero conhecer. O que é o levanta a mão, né? Uhum. Eu vejo muita gente falando, aí levanta a mão, aí levanta a mão. Vamos explicar, pô. O cara preenche um formulário e demonstra interesse pelo produto. Quando ele preenche o formulário, você resolveu alguns problemas. Primeiro, você tem o contato dele. Segundo, você tem a autorização para ligar para ele. O bom formulário já me diz assim, já me dá algumas informações. E o terceiro né? ponto, você qualifica esse cliente com formulário. Então, Exatamente. você faz três pilares interessantes. Você tem autorização para entrar em contato, você tem o contato, você tem uma qualificação desse cliente. E aí vai só melhorando, né? Aí você faz cross-selling, upselling, lá que você faz um podcast depois, Matheus, e explica todos esses detalhes Só aí. explicando isso. Perfeito. Mas enfim, aí você tem várias possibilidades. Quando você tem uma esteira de produtos, você olha para aquilo e fala, caramba, eu posso fazer várias ofertas. Como um supermercado, na hora que você leva o cliente dentro do supermercado, você faz várias ofertas diferentes. Você oferece frango, você oferece carne, você oferece frutas, você oferece legumes, você oferece cereais, não é? Isso aí é uma esteira de produtos, é igualzinho. Então, a gente usa essa metodologia, qualifica num formulário, caiu, pá. No formulário, está qualificado. Aí a gente faz uma coisa chamada pré-venda. Por que a gente usa essa metodologia? Gente, eu não quero dizer aqui que o que a gente faz é a melhor coisa. Tudo que você faz é bom. Ó, presta atenção. Se funciona? Como que você chama a sua audiência, Matheus? Galera, pessoal? Por enquanto, galera, pessoal. Galera. Time. Então, galera que está aqui assistindo a gente. Olha isso aqui. Quando você qualifica e você vai fazer a pré-venda, essa metodologia que a gente usa, ela está certa? Não. Ela está errada? Também não. Ela funciona para mim? Funciona. E não se trata de fazer o que funciona, é de fazer até funcionar. Né? Então você tem que fazer uma escolha, se adaptar a essa escolha e fazer até ela funcionar. Né? Eu ainda não conheci ninguém melhor que o Matheus para ajudar a fazer isso. Né? Você tem ajudado a gente, acho que a gente vai falar disso aqui também. Então a gente
a gente selecionou esse modelo. Então, o que acontece na pré-venda? Eu ligo, e aí, Matheus, tudo bem? Cara, você deixou seu contato aqui. Ó, tô falando da prática mesmo, literal aqui. Na prática é assim. Né? Aqui a gente trata a nossa audiência, né? O nosso público são os comandantes, né? A gente chama as pessoas de comandante. Fala, comandante, e aí, como é que você tá? Você deixou aqui, preencheu o formulário? Você tá com alguma dúvida? Queria conhecer o programa? É isso, tal. Então a gente bate um papo. E aí o que a gente faz? A gente verifica aquela qualificação para ver se ela estava certa. Bom, tudo certo. A gente marca uma coisa que a gente chama de sessão estratégica. Legal. E por que a gente faz isso? Porque na nossa estratégia é auto-ticket. Auto-ticket você qualifica. A pessoa tem que estar consciente de que o que ela está comprando não é um pezinho de alface, não é uma porção de morangos na feira, né? Ela está comprando um processo que vai trazer uma mudança significativa para o processo dela, para a empresa dela e tal. Então, tem um valor agregado extremamente alto. Legal. E a gente entrega isso e a pessoa vai sendo levada à consciência e marca uma sessão estratégica. E aí que sim vai pro... A gente chama um monte de nome, né? Matheus, com todo respeito ao seu trabalho, eu admiro pra caramba, você sabe disso, né? Mas é consultor de vendas, especialista em fazer... Meu... Tudo é vendedor, cara. Eu gosto muito do Concer, cara. E eu sempre falei isso. Eu tenho orgulho de ser vendedor, cara. É vendedor, cara. A gente é vendedor full time. É o negócio seguinte. O cara que é bom mesmo, ele fala pra mim, o que você fala? Eu sou vendedor. Ele nunca vai falar, estou vendedor. Hoje eu estou CEO. Se você perguntar o que eu sou, cara, eu sou vendedor. Na raiz. E eu gosto. Eu gosto de ser chamado. É vendedor. Perfeito. Aí cai pro vendedor, Caiu no vendedor. Aí a gente tem vendedores mais especializados, menos especializados, mais treinados. E aí a gente tem um mercado aí que tá navegando. Eu gosto quando a gente chama de sessão estratégica aqui no RG, porque no processo de vendas, a gente entrega um diagnóstico. Exatamente. Entendeu? Eu tô falando a gente porque a gente tem faz essa junto, parceria, né? Ô, Matheus, mas olha só isso que interessante isso que você vai falar. É uma sessão estratégica, não deixa de ser. Sim. Mas quem está aplicando a sessão estratégica? É o vendedor. É vendedor. É o vendedor. Ele está lá fazendo o trabalho dele. E o trabalho dele é identificar se você realmente precisa. Eu não gosto daquele papo de, eu sou vendedor tão bom que eu vendo uma geladeira para um esquimó. Eu olho pro cara, legal. E por que você venderia uma geladeira para um esquimó? Qual é a vantagem que o esquimó está levando com você? Isso é uma baita de uma ilusão, tá? Porque quem normalmente diz isso tem uma miopia aí com parte do processo de vendas. Porque pensa comigo, vou passar na frente de uma farmácia. Aí tá lá, 70% de desconto no remédio para sinusite. Eu não tenho sinusite. Eu vou comprar? É uma puta vantagem, né? Tá barato. Não vou comprar. Entendeu? Afinal, no frigir dos ovos, o esquimó precisava da sua geladeira. Entendeu? Então, e você acha que você é tão bom que vendeu um negócio que o cara não precisava. Você vendeu uma caixa para ele, não uma geladeira. Exato, pode ser que ele ele não viu o valor onde você estava vendo. E você não conseguiu também entender de fato o que ele era. Acabou que saiu a venda ali. Né? Mas eu gosto legal. da sessão estratégica. Eu nunca tinha discutido isso com você. Olha que interessante esse ponto de vista. Mas assim, só para analogia de que um esquimó não precisa de geladeira, porque a função da geladeira seria refrigerar os alimentos para manter eles frescos por mais tempo ou utilizáveis, né? Sim, consumíveis. Consumíveis por mais tempo. Eu não gosto desse tipo de vendedor, assim. Eu não acho isso. Os nossos vendedores são treinados para fazer uma sessão estratégica, né? E aí, quando eu falo isso, Matheus, tem gente que não acredita, né? Tem gente que duvida. Tem gente que se inscreve só para ver se vai mesmo. Cara, pensa. Você já viu isso acontecer várias vezes, porque você aplica essa metodologia em outros lugares. A pessoa fica super brava quando você diz que ela não está no momento. Quando você fala, cara, eu não posso te vender esse produto porque esse produto não é para você. É quase que uma ofensa, né? Mas esse, para mim, é o verdadeiro vendedor. Sem dúvida. Esse é o cara que está fazendo. É o vendedor especializado que vai fazer uma sessão estratégica, que vai vender o remédio da sinusite para quem está com sinusite. Né? É o médico, né? Não é o médico. O médico olha para você e você está com um problema nos olhos e ele te vende que você tem que tratar os olhos e ele te dá uma receita para você comprar um remédio para os olhos, um colírio, um antibiótico colírio e tal, alguma coisa assim. E o vendedor que a gente treina e que deveria estar no mercado em geral é o vendedor que está preparado para fazer uma sessão estratégica que nada mais é do que entender qual é o seu problema, identificar no seu problema qual é a solução que nós temos para ele, ofertar essa solução para você e fechar um negócio. Isso é a sessão estratégica, né? Perfeito. Você vai comprar um carro na concessionária, o vendedor que está lá ele tem que te fazer uma sessão estratégica, ele precisa entender
O que você precisa? Qual que é o seu problema hoje? O que você gostaria? Você quer um carro bonito? Legal, mas além do carro bonito, você tem família grande? Você tem família pequena? Você viaja muito? Você viaja pouco? Você quer mais consumo, Quem vai menos utilizar o consumo? carro? Né? É uma sessão estratégica. Perfeito. Perfeito. Agora, a gente precisa levar a profissão vendas, Matheus. Isso é uma obrigação e eu me sinto nessa obrigação junto com você. A profissão vendas é coisa séria, cara. Eu tenho visto grandes nomes levando essa mensagem, né? Que é assim, meu filho, não deu certo, vai vender alguma coisa. Sim. Tem uma vaguinha aí na sua empresa? Pode ser até de vendedor. Pode ser até de vendedor. Cara, isso é a pior bobagem. Sim. Eu acho que os vendedores têm que se respeitar pelo que fazem. É uma profissão extremamente séria. É sério, a gente precisa se preparar, a gente precisa usar metodologia, a gente precisa fazer as coisas com carinho e a gente precisa entender que nem todo cliente é para tudo. Não é vender a qualquer custo, é ter respeito pelo cliente, respeitar a nossa profissão, fazer da nossa profissão algo sério, né? Perfeito. Então, acho que tá na nossa mão, Matheus, a gente também levar essa mensagem aí, enfim. Levantar essa bandeira. Acabei né? divagando aqui no processo. Não, mas é isso eu mesmo. gosto de falar isso, porque eu não gosto das pessoas falando, tem até para vendedor. Até para vendedor não. Vendedor é a ponta que pode fazer você se dar melhor ou pior. Outra, né? o coração da empresa é a venda. Com certeza. Qualquer empresa é uma empresa de vendas. Ela só existe porque gerou uma venda. Né? Nenhuma empresa sobrevive sem venda. E aí eu vou dar para qualquer pessoa essa área tão importante do meu negócio? Eu não daria. Por favor. Você vê, a Performance Máxima, que é uma empresa de treinamento e preparação de times comerciais e tal, é uma empresa de vendas, né? Você precisa vender esse produto. Né? Totalmente. Totalmente. A gente e a gente tem área comercial e a gente tem estratégia comercial, assim como todo mundo. E a gente já faz isso também. A gente já fez algumas vezes. Falar, olha, cliente, você não precisa da gente. Não sou eu que vou resolver esse problema que você tem hoje, né? Você precisa de outras coisas. A gente já indicou cliente por EAG. Né? O cara, eu preciso vender mais. Por que você não está vendendo mais? Não, porque, cara, meu time não está engajado. Eu não consigo trazer clareza para as pessoas aonde que a gente quer chegar. Não é venda o teu problema. O teu problema é cultura. E aí cultura se resolve lá no EAG. Né? Não é venda que você precisa definir indicadores, você precisa definir gestão da tua empresa, do teu negócio. Então, não tem ninguém para te ensinar melhor gestão do que o EAG. Aí a gente já indicou gente para o EAG. A gente já teve também gente, olha, eu preciso melhorar muito meu marketing. A gente ajuda, sim, em alguns aspectos de marketing, mas não são todos. Aí a gente indica o nosso ecossistema, claro, né, que funciona. Então, eu acho que isso é sensacional. É isso. Então, a gente faz isso daí, né? Eu uso o inbound para atrair clientes e inside sales para filtrar, vender e entregar para ele a melhor solução que a gente tem dentro do que a gente faz, inclusive usando o nosso ecossistema para entregar o que é o certo, o indicado para cada cliente. Muito bom, muito bom. E eu achei legal porque quando a gente fala de marketing digital, muita gente pensa naquela venda por botão também, né? O cara vai lá, faz uma live e tal, daí ele compra ou faz o checkout ali no Hotmart ou em qualquer outra plataforma que tenha, né? Essa possibilidade. Fazendo propaganda da Hotmart. Pois é, fez de graça aqui, né? Mas ok. Hotmart, né? Dá uma atenção pro Matheus Bueno. Vamos conversar, Hotmart. Eu achei legal a sacada de ter um inside sales por causa do high ticket, né? Que dá para vender high ticket fazendo inbound, então. Né? Devemos. Eu acredito nisso, Matheus, e a gente já teve várias discussões, né? Claro que a gente está trazendo aqui para colocar na mesa também, mas nós já conversamos muito sobre isso, né? Sim. Dá para vender no botão? Eu acho que dá, sim. É legal vender no botão? Não sei. A gente tem uma preocupação aqui. Então, eu falei que desde o começo a gente adapta. Então, a gente olha para o que tem no mercado e a gente adapta. Perfeito. O que nós conversamos? Eu tenho duas responsabilidades com o meu cliente. A gente tem um valor que o resultado do cliente é responsabilidade nossa. E como a gente faz dentro do processo do programa, a gente tem diversos tipos de entrega. Uma das entregas é o cara participar aqui de uma imersão. Né? Uma delas, né? A gente entrega várias coisas. Então, ele tem acesso a conteúdo online, ele tem acesso a aulas ao vivo e online, ele tem acesso a conteúdo físico para ele fazer os desafios que ele tem que fazer de gestão e tal. Então, são várias coisas, né? É um programa de 1 ano. E
Eu tenho um compromisso, Matheus, de dar uma alinhada nas empresas. Eu preciso trazer as pessoas que estão vivendo a mesma dor, que têm os mesmos problemas. Eu preciso trazer o dono da empresa. Aí você fala, mas por quê? Porque se eu ponho no botão, qualquer pessoa pode apertar, pagar e comprar. Eu não estou interessado. É lógico que a gente está interessado em vender e em ter lucro com vendas. Mas eu também estou interessado no resultado que eu vou gerar. A gente tem uma brincadeira aqui. Um dia você também explica, né? O cone de confiança, né? A gente precisa ter o cone da confiança. Tipo um Alcoólicos Anônimos, que eu acho que todo mundo conhece, né? Você vai lá, você está tratando um problema que você tem, e ali você fica à vontade para falar sobre esse problema, porque todo mundo sabe o que você está passando. Então, quando Porque tá todo mundo meio ali que ou já passou por aquilo, ou tá passando também, então... ou quer crescer igual, ou tá se organizando igual. Quando eu crio o ambiente correto, Matheus, e você sabe do que eu estou falando, né? Você vai me ajudar a explicar aqui, eu vou ter mais gente dividindo, eu vou enriquecer este ecossistema e aí ele vai funcionar melhor. Então, quando eu falo que eu atendo dono da pequena e da média empresa, dono ou dona da pequena e média empresa, eu preciso ter donos e donas de pequenas e médias empresas. Porque estas pessoas estão passando pelo caos, estão buscando crescer, estão buscando network. Adianta eu trazer... Um executivo, ali, um gerente, talvez, tal. Tem gente que olha para isso e assim, agregaria, mas a dor do gerente não é a mesma dor que a do dono. É outra. Agora, quando eu tô entre donos, aí fica à vontade. Pô, porque eu tô passando por... Menino também, já passei cara, por e isso. Agora? Eu tenho... E aí, o que você tá fazendo? Eu tô fazendo isso e tal. Já passei por isso. Ou então o outro olha e fala assim, meu Deus, isso pode acontecer comigo? Exatamente. Então, é melhor eu me cuidar. Esse é o ambiente do cone de confiança que eu falo, e a gente tem responsabilidade por isso. Então, isso é um dos motivos da gente ter adotado a estratégia. O segundo motivo, Matheus, é porque alto ticket é mais difícil o cara simplesmente passar um cartão para pagar um volume alto, 20, 30, às vezes 40 mil reais, passar o cartão de crédito na internet ali e apertar o botão. Em geral, as pessoas... Meu ponto de vista, tá? Tô dividindo aqui a minha estratégia, o que a gente estudou, o que a gente aplicou aqui. As pessoas querem saber se a empresa existe, né? Como ela funciona, se ela funciona, né? Quer falar com gente. E aí é por isso que a gente adota essa mescla das duas coisas, né? Perfeito. Com todo respeito aos infoprodutores, né? Que vendem coisas mais baratas, né? Ele tem lá, é outra estratégia, né? Aí você vai pagar R$399 num curso, você fala, pô, vou fazer esse curso, é legal, aí você paga R$399. 399 significa o quê? Eu vou quebrar? Vai mudar a minha vida e tal? Às vezes não. Aí a pessoa paga, é muito mais à vontade. Quando você está falando de um processo de 20 mil, é outra pegada. Então a gente entende que na estratégia isso vai funcionar melhor. Mas você está nas humildes aí, né? Mas tem plaquinha aí do Fórmula de Lançamento, reconhecimento, né? Tem. Do Fórmula aqui. Então, assim, de treinamento, de lançamento online, vocês... sabem fazer. Eu vou dizer que a gente sabe porque a gente já fez algumas vezes no mesmo método e funcionou. A gente fez o 7 em 7, né? E fizeram recentemente um 6 em 1 aí, né? Fizemos um 6 em 1. Quer dizer, múltiplos 6 em 1. Né? Teve recorde de vendas esse tempo atrás? Teve há 3 semanas atrás a gente fez um recorde diário de vendas fora de um lançamento. Isso é interessante. Para quem não conhece... Ô, Matheus, explica aí um pouquinho. A gente costuma falar muito no mercado. Não sei se a tua audiência está acostumada com os termos, né? Mas a gente fala de lançamento e a gente fala de perpétuo, né? Perfeito. Então, vender no lançamento, vender no perpétuo. Explicando para o pessoal, vender no lançamento, eu gosto de fazer um paralelo que eu aprendi, inclusive, com o Leandro Aguiari, que é um dos caras que saiu lá do Estado da Arte. Tá? Exatamente, que eu acho fantástico. Fui aluno do Leandro Aguiari. O lançamento, ele é como um trailer de filme no cinema, né? Você vai aquecendo sua audiência e você, de repente, lança um produto. De repente não, né? Tem uma técnica para isso. Mas você lança o produto. De repente que foi preparado por meses. De repente que foi preparado por meses. E, normalmente, nesse lançamento, num curto espaço de tempo, você faz um volume de vendas muito grande. Né? O pai dessa metodologia no Brasil é o Érico Rocha, que ficou famoso pelo 6 em 7, né? 6 dígitos de venda em 7 dias de carrinho aberto, né? Ou seja, mais de 100 mil reais por dia ali, né? Aí ficou o 7 em 7, o 8 em 7, agora que é a nova meta do mercado, né? Vender 10 milhões em uma semana. Ok, essa é a fórmula de lançamento. Você prepara a sua audiência, vai gerando conteúdo, aquecendo ela e lança, abre o carrinho e beleza. O perpétuo não ao contrário, mas de forma diferente, você vai
aquecendo a sua audiência sempre, e você vai abordando a audiência e vai fazendo venda todo dia. Todo dia. Então, por isso que é perpétuo. O carrinho não fecha, né? Você não tem um período de vendas. O carrinho está aberto sempre, a pessoa pode comprar sempre, e aí eu tenho que ir aquecendo esse público e gerando, né, essa venda no dia a dia. É como se a gente tivesse uma fazenda que todo dia a gente planta uma sementinha e a sementinha vai geminando, crescendo até estar no ponto de colheita, só que a gente faz isso todo dia. Então, todo dia a gente está plantando semente, todo dia a gente está colhendo, todo dia a gente está cuidando dessa fazendinha. Perfeito. E trabalhando E batemos recorde no perpétuo, então. Nós batemos sem um lançamento recorde. e tal. Fizemos 6 em 1 no perpétuo. Muito bom. Foi muito legal. Que graça. Muito bem, muito bem. E eu fico muito feliz de estar aqui nesse período, né? Será que tem alguma coisa a ver? Né? Não. Que sorte, não? Será que foi sorte? Foi sorte. Foi, né? Foi sorte. A sorte pegou a gente trabalhando para um caramba. Para não falar um palavra. Mas a sorte pegou a gente ali suando de trabalhar. Trabalho duro, trabalho certo, né? Focado, de sniper. E aí a gente deu a sorte de estar trabalhando certo. De ter esse recorde aí. E a gente fez, né? Cara, a gente legal. fez múltiplo 6 em 1 e a gente fez 6 em 1. A gente repetiu. Não foi o mesmo recorde, né? Mas ali teve uma promoção sem mexer no valor. Perfeito. Né? A gente usou um gatilho que eu reconheço aqui. Não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas é um dos mais importantes, se não o gatilho mais fenomenal que tem, que é o gatilho da escassez. E a gente, através desse gatilho, ele era um gatilho real, né? Real. Então a gente fez múltiplo 6 em 1 há 2 semanas atrás. E na última semana a gente fez 6 em 1 de novo, mas aí já não com o gatilho da escassez, já num modelo de oferta um pouco diferente. Muito bom. E funcionou também. E isso é muito legal, né? Quando a gente consegue esses níveis de faturamento, isso é muito bom. Porque vai dando provas para a equipe de que ela pode fazer, né? É isso aí. De que ela pode fazer. Isso é muito legal. A melhor coisa que tem é mostrar para a equipe que dá. E eles mesmos que fizeram, né? Você fala, como não dá para fazer? Não dá. Mas vocês fizeram semana passada. Aí eles olham, é verdade. Aí vocês fizeram hoje de novo. Então vamos fazer todo dia. Isso é muito bom. É muito bom. Mas você falou do gatilho da escassez, eu achei interessante, né? Para o pessoal ficar ligado, né? O gatilho mental da escassez. Robert Cialdini é o cara que deixou Eu adoro esses gente termos, que faz isso. né? É por isso que eu ando com você. Por quê? Porque eu sei que tem o gatilho da escassez. Mas você perguntar para mim, como é o nome do autor? De onde veio? Eu não sou muito professoral. Entendi. Aí vem você, Robert Cialdini. No O capítulo... Robert Cialdini, do Armas da Persuasão. Armas da Persuasão. Não vou lembrar o capítulo. Capítulo 7, página 32, parágrafo 4º. Ele dizia... Mas ele apresenta, né, alguns gatilhos mentais e apresenta a técnica, né, de gatilhos como arma de persuasão. E ele fala que a escassez, ela é o seguinte, eu apresento uma limitação, né, de possibilidade, ou por tempo, ou por tempo daí fica com mais senso de urgência, né, gatilho de urgência. Mas uma escassez de oferta, ou seja, tem poucas unidades, poucas vagas, né? Pouco tempo para você fechar. Para né? você fechar, e aí você acaba gerando uma aceleração na decisão do cliente de fazer aquela compra. É isso aí. Né? E aí, quando a gente fala desse gatilho da escassez, ele funciona para qualquer mercado. Né? Não tenho dúvida. Qualquer mercado. Então, isso é muito legal. Mas você me contou, a gente falou do gatilho da escassez, de uma experiência, acho que você fez na faculdade. Putz, eu fiz na faculdade uma vez. Eu assisti uma experiência na faculdade, né? Eu não vou ficar fazendo propaganda toda hora aqui, não. Mas eu faço faculdade. Eu fiz MBA numa universidade em São Paulo, muito famosa, muito conhecida. Muito conhecida um instituto mesmo. de ensino superior. De ensino superior, de propaganda e marketing. E aí eles têm um laboratório lá que tem o desenho de um supermercado perfeito e tal, e nós fomos acompanhar uma experiência lá. A gente estava fazendo um trabalho em campo, a gente acompanhou uma experiência, e aí os grupos de controle lá e tal, e aí eles estavam testando o gatilho de escassez. Olha, eu não vou falar besteira, mas eu acho que era molho de tomate mesmo. Se não era molho de tomate, era ketchup, era alguma coisa assim e tal. Então tinha um valor, então entrou primeiro lá, e grupo de controle, né? Faz a compra normal. O segundo grupo, eles põem só o valor, mesmo valor, e promoção, e solta o grupo para fazer a compra. E no terceiro grupo, mesmo valor, a placa promoção e escrito apenas 2%
por cliente. Uhum. Aplicou a escassez, ó, você só pode comprar 2. Sim. E tinha bastante volume do produto lá para ser comprado. Então, quando a gente compara, né, do 1 para o 2, a mudança era bem pequena. Uhum. Mas quando foi o grupo que era onde a gente queria ver e testar de fato o gatilho, acho que 99% das pessoas compraram. Levaram o produto. Eu não lembro exatamente Eles quantas não pessoas ignoraram tinham. a oferta. Não ignoraram a oferta. Tipo, Uhum. se tinha 30 pessoas, 28 pessoas compraram o produto e a maioria delas compraram 3. Na média era 3, o número era 3. Era só para falar, você não vai me vender? Vou pegar 3. Uhum. Porque 3 eu não corro o risco de você dizer que não, porque eu exagerei demais, mas ao mesmo tempo é mais do que eu podia comprar, porque estava no limite. E Então, o desafio é a escassez ali, né? a escassez. E aí eu falo, cara, olha, eu vi na prática, né? E se você visitar, eu desafio quem tá aqui ouvindo o Matheus, quiser fazer um teste desse, faça visitas a supermercados. Eu não sei se todo mundo é curioso que nem eu. Mas então, o nosso público, com certeza. eu Vai no acho. supermercado. E Vai no supermercado e eu sou curioso, eu pergunto para as pessoas como funcionam. Você vê você fazendo negócio, eu falo, mas como você faz isso? Eu tenho muita curiosidade, né? Aí eu vou no mercado e aí quando eu vejo esse tipo de promoção assim, ó, limitado a tantas unidades por cliente. Normalmente, vou te dar uma dica, você vai ver isso com cerveja. Cerveja quando faz promoção, limita e tal. Sim. Se você ficar observando, você vai ver que a maioria das pessoas que estão pegando, pegam mais do que o que pode. Então, limitado a 12 latinhas. Você vai ver que tem 20, 50. Eu já vi pessoa brigando por causa de caixa de leite. Limitado a uma caixa de 12 litros por pessoa e tal. E aí você vai ver que a pessoa tá pegando 2 caixas. Eu desafio você a fazer isso e comentar aqui, né, Matheus? Boa. Comenta aqui e fala, eu vi a experiência, é mesmo, é verdade. Eu tenho. E o supermercado sempre faz. E por quê? Porque às vezes está próximo do vencimento e tal. Tem vários motivos, várias estratégias que são adotadas para esse tipo de uso do gatilho, né? Mas o que a gente tem que entender na prática é que a gente entender desses gatilhos vão facilitar a gente a fazer com que o cliente tome a decisão. Né? Como a gente já conversou desde o começo aqui do podcast. Entender o cliente, botar ele no centro, criar um processo e adaptar os processos para que o cliente seja bem atendido e eu consiga mostrar o meu valor para o cliente, né? E chegar no final das contas para bater um recorde de vendas, como a gente comentou aqui, né? Usar bons gatilhos ajuda na hora de fechar. Aí sabe que outro dia, eu já vou até antecipar aqui, pode vir essa pergunta aqui, mas já me perguntaram, por que não usa esse gatilho todo dia então, se ele é tão bom? Para ele ser um gatilho, você não pode usar todo dia. E você vai usar gatilho de escassez todo dia. Todo dia você vai falar que... Todo dia tá escasso? Não tem, todo dia não tem. Pode até ser verdade, né? Mas não no nosso mercado, não no nosso país, isso não é verdade. Então, você tem um lote bom, que você fez uma boa negociação, comprou um monte de produto, você vai vender aquele lote, quer fazer uma limitação ali e tal, e ele acabou, né? A escassez tem começo, meio e fim. Sim. Né? Você pode fazer um promocional Sabe de vez em quem usa quando. muito da escassez também? Site de reserva de hotel. Mas é verdade. Só mais 2 quartos disponíveis. E funciona por quê? Porque ele só tem mesmo. Ele só tem mais 2, é isso aí. Exatamente. Isso funciona todo dia. Passagem aérea, né? O avião é limitado quantas pessoas cabem dentro. Então, se ele falar, só tem mais 2 vagas no voo, pode comprar, porque isso é uma escassez verdadeira. Uma escassez verdadeira. E gatilho mental tem que ser verdadeiro. Se é urgência se é por tempo limitado, então eu vou gerar essa urgência. Cara, você precisa decidir até amanhã, porque amanhã eu paro. Tem que ser verdade. Né? Então, o gatilho mental ele vai funcionar se ele está baseado na verdade. E quer ver funcionar mais? É a pessoa ter certeza que era verdade mesmo. Fala, olha, esse preço é até amanhã. A gente é testado direto aqui. Este valor é um valor porque vai alterar o valor. E aí? Aí a gente altera o valor. E pensa nas brigas. Não, mas eu entrei em contato sexta e você tinha falado. Sim, mas eu falei que era até sexta. Fechamento era até sexta. Eu tinha que fechar. Não, mas eu não aceito, não sei o que. Olha, infelizmente eu falei que era. Agora o valor mudou. Eu não tenho nem como processar aqui e tal. E a pessoa fica pé da vida. É mesmo? E aí, acontece. Num próximo momento, quando você vai ter alteração de novo, se você fizer esse teste e medir, você vai ver que vai ser um resultado melhor do que o anterior. Porque você pensa que não, mas quem está comprando de você te acompanha. Então, quando o supermercado faz um promocional de cerveja, por que vende mesmo? Porque as pessoas têm certeza absoluta que no dia seguinte não vai ter. E o mercado se protege fazendo isso de verdade. Perfeito. Né? Então, na hora que o cara vai tentar comprar, não tem. Ele fala, quando fizer eu vou comprar mesmo. E aí vai melhorando o teu processo.
né? Então, hoje, quando a gente aplica aqui, Matheus, pô, você viu, né? A gente fez um múltiplo 6 em 1, porque as pessoas que estavam naquela base sabiam que se elas não fechassem naquele dia, não ia ter mais aquela oferta. Não ia ter mais a oferta. Muito legal, muito legal. Cara, que papo legal. Muito obrigado. Legal. Me conta um insight que você teve aí durante a nossa conversa. Caramba, um monte, né? eu tive um insight legal, né? Geralmente, os insights vêm da gente abrir a mente para uma coisa que a gente pensava e a gente pode pensar do meio diferente. Por incrível que pareça, eu sempre usei essa analogia do esquimó. Por que eu venderia uma geladeira para um esquimó? Talvez uma geladeira não, mas se o fato dele comprar a geladeira seja porque ela é uma caixa e ele precisa de uma caixa para guardar, aí passou a fazer sentido. Então, acho que pensar em coisas diferentes para aquelas coisas que parecem ser absurdas é um insight legal. Muito bom. Muito bom. Que legal. Rogério, obrigado. Obrigado por esse papo. Eu que te agradeço, cara. Obrigado, pessoal, que tá aqui com a gente, né? Tamo junto. Parceiraço. É nóis. E, cara, obrigado pela... Não só por esse papo, mas pela parceria que a gente tem, né? Pelo ecossistema que a gente está formando. Tenho certeza que a gente vai entregar no mercado brasileiro uma solução que não tem ainda, tão completa como essa, que vai ajudar na gestão, no financeiro, no jurídico, no vendas, né? No marketing, e que todo dono de pequena e média empresa no Brasil vai passar por aqui. Amém. Eu tenho certeza. Matheus, sabe que a gente tem um valor aqui que é gratidão, mas esse é um valor para minha vida. E algumas vezes eu agradeço coisas que as pessoas não imaginam que a gente deveria agradecer, né? Cara, eu agradeço por conhecer pessoas como você e Deus por gente como você, assim, na minha vida, na minha frente, para que eu pudesse conhecer. Cara, tenho honra de ser teu parceiro e a gente poder fazer coisas juntos aí. Tamo junto. Eu agradeço por isso. É recíproco. Sempre. Tamo junto. Valeu. Cara, brigadão. Obrigado a você que tá nos acompanhando até agora. Se você tá aqui até agora e não se inscreveu no canal, pelo amor de Deus, se inscreva no canal, ative o sininho, já dá o like também, porque o YouTube vai entender, cara, esse conteúdo é bom, vou entregar para mais gente e tamo junto. Valeu, Rogério. Valeu. Valeu, galera. Abraço.